Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Um texto extremamente maravilhoso. Aos Romanos, capítulo 8. Se eu fosse dando um tema para esta série desta noite, seria moldados sob o perfil do rei. E o subtítulo certamente seria Vivendo os frutos do Espírito. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Na sua casa, se você quiser continuar lendo a continuação desse capítulo, é maravilhoso. Tem textos incríveis aqui. Queridos, nós estamos tentando ao longo desses anos todos aprender algumas poucas verdades sobre o reino de Deus. Eu digo aprender algumas poucas verdades justamente porque é tão vasto, tão imenso, tão infinito, que mesmo que passássemos a vida inteira tentando sugar e expor aquilo que a Bíblia nos ensina acerca do reino, tampouco conseguiríamos alcançar o resultado total. Mas o certo é que não podemos desistir de aprender, até porque a Bíblia diz, nas palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, que o reino de Deus não pode ser encontrado aqui ou acolá, mas ele é encontrado dentro de nossos corações. Que Ele guardou o reino de Deus dentro do coração de todo aquele que crê e deseja praticar os princípios do reino. Logo,
dentre todos os ensinos que estamos vivendo ou tentando aprender, naturalmente que algumas coisas guardamos. E de todas essas coisas guardadas, somadas, a gente consegue colocar algumas em prática. E assim, sucessivamente, tentamos modificar algumas áreas da nossa vida bem lentamente. O pastor Joseph já frisou alguma coisa semelhante a isso, e é bem dentro do assunto que a gente pode trabalhar. Perceba que mais um ano findou, iniciamos 2020, e a verdade é que 2020 não é só uma virada de ano, mas é também o início de uma nova década. Portanto, tem algumas marcações importantes para quem trabalha com esses esquemas. Contudo, nessa virada, muitos projetos são feitos, muitas ideias são colocadas no papel. Agora, tudo isso precisa ser de maneira consistente e insistente colocado em prática ao longo dos anos. Mas com todas essas ideias, com todos esses planos, com todos esses sonhos, com todos esses pensamentos, com todas as promessas que foram feitas na noite de ontem, antes dos fogos abençoados acontecerem e mandarem os cachorrinhos fugirem de suas casas, perceba que muitas dessas coisas estão envolvidas com a perspectiva de um mundo melhor. Não é uma só pessoa que, ao abençoar a vida de alguém desejando valores para esse ano, não tenha pensado em que seja um ano abençoador, cheio de paz. Todas as pessoas de bem nesse mundo, com certeza, ao objetivarem 2020, desejaram um mundo melhor. Naturalmente, enquanto que família, desejamos ambientes melhores para nossas famílias, ambientes melhores para os nossos trabalhos, nossas empresas, nossos negócios, ambientes melhores para as nossas igrejas, ambientes melhores para o mundo que vivemos. Com certeza almejamos um tempo de paz, com certeza almejamos que a população melhore o seu entendimento, mas parece que isso, na verdade, não passa de uma utopia utopista. Por quê? Porque desde que mundo é mundo, as pessoas vêm sonhando com um mundo de paz. Qualquer pessoa que você busca, que você conversa com perspectiva de futuro, todas elas têm um sonho interno em seu coração em que de fato viva a paz. Só que isso fica cada vez mais distante de todos aqueles que aqui vivem e muito claro diante daqueles que conhecem a palavra de Deus. Porque o mundo vai de mal a pior. E quando você faz uma análise do mundo e dos problemas que o mundo enfrenta, a gente vai saber que são problemas corriqueiros e que desde que o mundo é mundo, são os mesmos, só muda as pessoas que estão praticando. A mentalidade parece que são as mesmas e vem novas mentes, novos modelos e vai se tornando cada vez mais avançado a forma de praticar os erros que antes eram simples. Na prática, é uma roda que gira em todos os momentos, sempre tendo as mesmas coisas em gerações diferentes. E os problemas aumentam justamente porque aumenta a população, aumenta todas as coisas e vivemos à mercê uns dos outros. E eu digo tudo isso porque de um lado para o outro você olha e tenta encontrar uma solução. Por exemplo, encontre uma solução para os 42 milhões de abortos que aconteceram em 2019. Encontre um meio de parar isso. E ao mesmo tempo que você encontra aí essas pessoas com esses dados infinitamente tristes de 42 milhões de assassinatos de pessoas indefesas, ao mesmo tempo você vê massas humanas no mundo inteiro fazendo manifestações contra armamentos e contra tantas outras coisas, tentando defender a vida. Justamente aqueles mesmos, ou a grande maioria dos mesmos que defendem a vida de um jeito, são os mesmos que defendem o aborto, matando a vida de outro jeito. Aí você percebe um mundo totalmente desconecto, que ao mesmo tempo, numa festa de virada de ano, se gasta milhões e milhões e milhões e milhões com dinheiro queimado ao céu, simplesmente para as pessoas verem e observarem 20, 30 minutos de dinheiro queimado, enquanto que um rojão daqueles, se não tivesse sido comprado, que fosse uma coxinha, matava a fome de um moribundo que estava ali a olhar aquele negócio, mas com a barriga vazia.
Nos alegramos, por outro lado, por ver igrejas reunidas em suas ceias, localizados dentro dos seus ambientes pentecostais ou tradicionais, seja lá o que for, alegrando-se depois no momento em que estão lá com suas comidas, festejando a chegada de um novo ano, enclausurados como que dentro do seu cristianismozinho planejado, colocado dentro de um baú, secretamente guardado, para que, como quem dissesse assim, nós aqui, eles lá, e eles que se lasquem, a gente vamos para o céu, dando glória a Deus, cantando a canção do Lázaro, e vamos para cima. E tudo isso me leva a olhar um mundo que está como que no abismo cada vez pior. Ao lado de nossas famílias e nossas casas, a gente vê o descontentamento, a desconfiança, a traição, a mentira, as coisas horríveis, as mortes, os assassinatos. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, cada vez mais ignorantes, cada vez mais impacientes, cada vez mais grosseiras. Não suportam de maneira nenhuma um ao outro, ao contrário, é um egocentrismo gigantesco, onde cada um quer para si o seu espaço, e ai de quem chegar no meu espaço. Aonde se resolve, como o caso que aconteceu aí ontem, diretamente na bala, coisa que às vezes por um estacionamento de trânsito, às vezes por um carrinho de supermercado, às vezes por um produto que chegou na prateleira e ele não conseguiu pegar a última peça, sabe? Intolerância, uma ira, uma raiva, uma coisa que parece que está internalizada dentro de cada um, onde todo ser humano de minha geração parece que não sabe o que é um não na vida. Não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a perda, não sabe lidar com o fracasso, não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com a circunstância, não sabe lidar com nada, e desconta tudo aquilo que ele não sabe lidar com aquele próximo que ele encontra, que também não sabe lidar. Então imagina que dois choques dá. Não vai muito longe que diga-se de passagem que até os cristãos estão tentando disputar o espaço do reino dos céus na bala. Logo, a gente percebe que tudo isso é por falta de uma simples escolha de viver. É um simples modelo de viver que está internalizado dentro de cada ser humano e que ninguém consegue explicar como isso pode ser tão enraizado assim. Se não percebam, não há uma só pessoa no mundo que possa discordar de que os ensinos de Jesus são ensinos maravilhosos que conduzem uma vida de paz. Não há um só muçulmano, não há um só hindu, não há um só budista, não há um só animista, qualquer que seja, filósofo, ateu, socialista, comunista, quem quer que seja, não há um só deles que consegue pegar os ensinos de Jesus e dizer isso aqui é nocivo para a humanidade. Não tem. Porque quem é que consegue olhar e dizer que o perdão para ser liberado um para o outro é nocivo para a humanidade? Quem que consegue dizer que o ensino de Jesus, onde diz vocês têm duas coisas, pega uma e dá para quem não tem nenhuma outra, é nocivo para a humanidade? Quem consegue dizer que amar ao próximo é nocivo para a humanidade? Quem que poderia dizer que levar um tapa no rosto e não revidar, significando, portanto, servir tal pessoa que me ofendeu, é nocivo para a humanidade? Quem que pode afirmar coisas contra o estilo de vida que Jesus apresenta como cultura de um reino extraordinariamente perfeito? Agora percebe que são ensinos inegáveis, ensinos que ninguém pode chamá-los de ruim, só que é justamente os ensinos que o mundo inteiro rejeita. É justamente os ensinos que a maioria das pessoas não querem. Elas se matam, elas se destroem, se degladiam, elas se chafurdam em suas confusões familiares, elas se sentem donas de seu espaço pessoal e estão dispostas a defendê-lo, ainda que isso custe o sangue de quem eles mesmos dizem amar. Tudo isso em razão de que não desejaram e não querem
aprender a viver os ensinos de Jesus. E onde é que eu quero chegar com essa introdução assustadora? É justamente tentar te dizer que nós somos o meio pelo qual o Senhor escolheu de ensinar o mundo a viver o Evangelho. Quando Ele decidiu levantar a igreja, eleger a igreja como os seus ensinadores do reino de Deus na terra, como aqueles a quem traria toda a cultura do reino, quem viveria a cultura do reino, Ele estava nos incumbindo de uma responsabilidade extraordinariamente grande do que era viver todos esses ensinos de maneira simples e natural e transformarmos o mundo pela nossa maneira de viver. E quando a gente passa a pensar nisso, a gente descobre um monte de perguntas sem respostas dentro de nosso coração. Perguntas como essa, por exemplo: será que a gente tem conseguido viver o reino de Deus da forma como Jesus queria que vivêssemos? Será que como cristãos a gente tem conseguido trazer a cultura do reino de Deus para dentro de nossa própria vida e posteriormente para dentro de nossa própria casa? Será que a gente tem conseguido colocar em prática os ensinos de Jesus a ponto de as pessoas olharem para nós e dizerem: eu preciso viver o que essa pessoa vive? Saindo do contexto da pessoalidade, indo para o contexto eclesiástico, será que o cristianismo de nossos dias, o evangelho de nossos dias, será que as pessoas como igreja de nossos dias têm conseguido de fato, verdade, reproduzir o perfil da igreja que é o reino de Deus e Cristo nessa terra? Vamos tentar responder isso de maneira muito rápida, basicamente olhando como era a igreja dos dias de Jesus. Tenta pensar comigo. Se a gente voltar um pouco na história de Israel, você vai perceber que teve o tempo em que Salomão reinava. A Bíblia diz que todo hebreu tinha a sua figueira própria para colher o seu fruto, falando que todo cidadão israelita era próspero em Israel. Não tinha um sequer que padecia necessidade nos dias salomônicos. Imagina. Isso porque foi o tempo em que decidiram viver os preceitos de Deus de tal maneira em que amaram somente ao Senhor, serviram somente ao Senhor e deram somente ao Senhor as suas próprias vidas. E o Senhor decidiu fazer com que o reino dele viesse sobre Israel e eles viveram a abundância que poucas nações já viveram nesse mundo. Aí você olha para o Novo Testamento e vê a igreja que Jesus elegeu. E essa igreja nos dias de Atos dos Apóstolos, por exemplo, o livro de Atos diz que não havia um só que tinha necessidades. Porque toda a igreja, vendo aquele que tinha necessidade, repartia o que tinha para que ninguém tivesse falta de qualquer coisa. E isso é extraordinário justamente porque leva-me a crer que eles decidiram viver o reino em essência. E era a presença deles nos lugares em que eles estavam que conseguiram mudar países inteiros. A igreja vivia o evangelho de tal forma que em 2 ou 3 dias eles inspiravam a região inteira a viver o evangelho. Ou no mínimo conhecer o evangelho que Jesus ensinava. Eles eram chamados de perturbadores das nações, porque o estilo de vida deles confrontava o estilo de vida das pessoas. O estilo de vida deles provocava quem vivia errado. O estilo da igreja primitiva viver trazia uma concepção de total afronta para aqueles que não viviam tal qual a ela, porque denunciava, entende? É por isso que a igreja nos dias de Jesus, ela conseguiu se expandir e inspirar uns aos outros de tal modo que balançou o mundo inteiro. Justamente porque decidiram não viver nos padrões do mundo de então.
Eles eram totalmente diferentes no estilo de vida. E eu não estou falando de roupas somente. Eu não estou falando de comida somente. Eu estou falando da forma de viver como um todo, com a sua forma de responder um ao outro, sua forma de comunicar-se um ao outro, sua forma de ser complacente, amável, perdoador, afetivo, generoso, abençoador. Eram essas características que eles tinham, de tal modo que acho lindo uma expressão. Quando Pedro e João estavam diante do sinédrio e de homens importantes de Israel, e eles inquietaram-se por conta da pregação que Pedro fizera, logo depois, ao ouvir tais palavras, eles se indignaram dentro deles, e ameaçaram os dois, e disseram a eles para eles pararem de pregar. E Pedro e João disseram: não tem como a gente parar de pregar, a gente tem que obedecer a Deus e não a vocês. Mas há uma expressão linda, eles disseram assim: como falam bem esses camaradas, como eles podem conversar desse jeito e ter argumento desse jeito, sabendo nós que eles são iletrados. Isto é uma palavra bonita para analfabetos, como diz no interior do Paraná, anáfare, pai e mãe. Literalmente. Como podem? Aí diz: olha, como eles podem fazer, não sabemos, mas sabemos que eles andavam com Jesus. Uau! Falavam igual o seu mestre, já andavam igual o seu mestre, já trilhavam os caminhos igual o seu mestre. Acho lindo essas mesmas pessoas, quando são expulsas ou perseguidas e saem de Jerusalém e chegam a Antioquia da Síria, no capítulo 11 de Atos, e depois de pregar o evangelho por 2 anos, de viverem, formaram uma grande igreja a ponto de Barnabé ser chamado para pastorear, e depois Paulo ser levado para lá para preparar eles. Mas diz Atos que pela primeira vez em Antioquia eles foram chamados de cristãos. E embora que a palavra cristãos no tempo era uma palavra de baixo calão, como que depreciativa. Como que depreciativa? Eles queriam dizer que eles não mereciam muito crédito, porque eles se pareciam demais com Jesus. E por que não mereciam crédito? Ora, Jesus foi morto, crucificado, então eles não tinham que ter orgulho nem honra nenhuma, porque se pareciam com o Cristo que foi morto e crucificado. Já pensou que privilégio? Tal era o estilo de vida. E eles conseguiram viver o reino de tal maneira em que as pessoas se incomodavam com o seu perfil. Foram moldados por Deus de tal maneira que o caráter, a vivência deles denunciava em quem eles criam, sem que eles tivessem que falar. E é disso que Paulo está tratando. É disso que ele convida a gente a mergulhar e descobrir como é ser moldado no perfil do rei. Ele nos leva a essa concepção primariamente justamente para que entendamos. Se a gente, com todo o nosso aparato que temos hoje, queridos, vamos ser muito claros e francos. O evangelho que a gente tem hoje, as igrejas bonitas que a gente tem hoje, a estrutura belíssima que a gente possui hoje, uma pancada de crentes, tudo bonito, cheiroso que a gente tem hoje, e a gente não tem conseguido mudar a sociedade na qual a gente vive. Eu lhes pergunto: é nós que estamos com um problema, ou é o evangelho que a gente não conseguiu praticá-lo? Onde está o problema? Indaga para quem está pertinho de você. Seria nós? Ou seria que o evangelho não é tão eficaz, que o Espírito Santo
não é tão eficaz quanto ele era? Será que o Espírito Santo não consegue nos moldar mais a ponto de a gente viver o Evangelho de tal maneira que transfigure o reino de Deus aqui na terra através da visibilidade do nosso corpo? Ou será que a gente não tem conseguido receber esse Evangelho e praticá-lo? Não se zangue comigo por trazer essas reflexões à sua mente hoje. Mas se a gente fosse perguntar um por um dos cristãos desse país, ficaríamos estupefatos, e a começar pela nossa própria igreja. A grande esmagadora maioria dos irmãos tem 10, 15, 20, 30 anos de crentes, mas continuam praticando os mesmos erros daqueles caras que não conhecem o Evangelho. Como pode ser isso? Como podemos estar errando em áreas que errávamos há 30 anos atrás? Como podemos estar cometendo as mesmas travessuras que praticávamos quando nós não tínhamos o Espírito Santo? Como a gente consegue estar falando mal das pessoas até que a gente ama, do mesmo modo que a gente falava quando não tínhamos o Espírito Santo? Não é a pergunta que a gente fica tentando responder e não consegue encontrar a solução? Falem comigo, por favor. Tem alguém aqui? Alô? Não é verdade? Não perturba você essas coisas? Me perturba. O que é que está acontecendo? Quanto mais se prega, menos se vive. Quanto mais se lê, menos se aprende. Quanto mais programas de TV tem, menos conhecimento se passa. Quanto mais cursos de teologia livres do país aparecem, mais ignorantes teológicos o povo fica. O que está acontecendo? Pelo tanto de tempo que a gente ouve palavras, vamos ser francos, talvez a gente teria que já estar a alguns quilômetros adiante de onde a gente está agora. Concordam comigo? Esta noite aqui tem muitos líderes de casais, de ministério de família, de casados para sempre, de homem ao máximo, de mulher única. Líderes que talvez já estão cansados de ensinar a mesma coisa ano após ano a determinados casais, e eles continuam fazendo as mesmas caquinhas de sempre. É ou não é verdade? O que tem acontecido? O que está errado? Repito a pergunta. Será que a eficácia do Espírito Santo não é mais a mesma em nossos dias? Pergunte aí para quem está perto de você, diga: você acha que o Espírito Santo perdeu a eficiência? É uma boa pergunta. Ou será que é nós que não conseguimos aplicar a eficiência do seu ensino em nosso coração? Eu concordo com você, eu creio que somos nós. Eu creio que o Espírito Santo tem feito um esforço enorme para transmitir os conceitos e as verdades do reino em todo o mundo, de geração após geração. Mas nos fazemos de surdos, pois só queremos ouvir aquilo que agrada ao nosso ego. Somos uma geração pós-modernista, em que entendemos que tudo tem que girar em nosso favor para realizar os nossos desejos, pois afinal de contas, nós somos o suprassumo da criação. Isso é muito triste, porque entra ano e sai ano, e a lástima de nossas vidas é que a gente continua cometendo os mesmos erros. Pecamos de igual modo. Quem sabe uma noite como essa seria para a gente refletir e tentar ponderar e colocar até num papel, quem sabe escrever no canto da Bíblia, dizendo: olha, esse pecado aqui pelo menos esse ano eu vou me livrar dele.
Esse capiroto aqui que está colocando o dedo nessa ferida constantemente, esse ano eu vou vencer esse mal. Eu ouvi uma estatística ontem que me assustou. E a estatística é, eu não estou falando de pessoas que vivem à mercê dos seus próprios pecados. Eu estou falando de estatística entre a cristandade brasileira. 30% dos homens desse país são escravos da pornografia. 20% das mulheres desse país, cristãs desse país, são escravas da pornografia. Onde é que vai parar? Não seria porque a gente faz de conta que esses cânceres que estão nas nossas vidas são inofensivos e que ninguém vê mesmo, então não tem necessidade de a gente tentar um tratamento e entrar ano e sai ano e está na mesma coisa. Tem gente que sabe que o problema dele é a mentira, mas ele não faz o mínimo de esforço para conhecer como se libertar desse espírito de mentira. Tem gente que a vida dele é falar mal do seu próximo, acusar o seu próximo. E quando a Bíblia chama de acusadores ou de contendeiros, ela usa a palavra diaboler, do que é ação do diabo. Então a Bíblia está chamando o fofoqueiro de diabo. Então tem um monte de crente diabo, um monte de pastor diabo, um monte de ovelha diabo. Isso é sério, mas a maioria das pessoas não querem nem ouvir o que eu estou dizendo agora. É ou não é verdade? Até porque é difícil ouvir verdades. Eu poderia pensar e trazer para você aqui essa noite uma mensagem massageando o seu ego, mesmo que saísse fora de nossa série. E isso aqui é só a introdução do que eu quero te levar. Mas a verdade é que se nós não tivermos coragem, como pastores, de demonstrar amor às ovelhas que estão aqui, ensinando-as o perigo que elas estão correndo, que tipo de amor é aquele que a gente tem? A palavra do Senhor nos convida, segundo Paulo, a compreender em primeiro momento que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a compreensão disto vai muito além da afirmativa desse versículo. Ele nos convida a conhecer todo o processo desse estar em Cristo. O estar em Cristo é um processo. Não é o fato de fazer parte de uma igreja. O estar em Cristo é um processo relacional, diário, continuado, permanente, que não pode ser interrompido. Esse processo em Cristo, o estar em Cristo, é o trabalhar do Espírito Santo em nós, promovendo essa conexão da natureza de Deus sendo ministrada em nossa natureza. Eu vou te dizer isso para você entender o que a gente vai trabalhar nas próximas semanas. Abra a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 1 ao 4. Olha o que diz.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Verso 3: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Antes de lermos o verso 4, só se lembra aqui comigo. Eu trabalhei com vocês 3 ou 4 quartas-feiras, vos fazendo compreender a oração de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15. Vocês se lembram disso? Onde o apóstolo Paulo nos ensina, através da sua oração, que o desejo dele é que a igreja pudesse conhecer de maneira profunda a esperança de nossa vocação, que pudéssemos conhecer também todo esse mistério da sua herança nos santos, e que pudéssemos conhecer a grandeza do poder revelado de Deus. Tudo isso que Paulo está dizendo está linkado com o que Pedro está dizendo aqui. Precisamos ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Deus, para que conheçamos o que Ele tem nos dado através de seu sacrifício. Então vejamos o versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meu Deus do céu. Eu não vou nem explicar todo esse texto para você hoje, mas eu queria só pegar uma frasezinha básica. A participação da natureza divina. Diga comigo: a natureza de Deus sendo partilhada, participada na minha natureza. Sabe o que significa isso? Quando eu terminei a lição anterior, eu vos disse que o ministério do Espírito Santo era nos levar ao pleno conhecimento para que nos tornássemos sabedores de que Cristo em vós, esperança da glória, isto é, crescêssemos a estatura da varonilidade do perfil de Jesus, que nos tornássemos parecidos com Jesus. Agora, esse molde que o Espírito Santo quer nos ensinar, é Ele linkar essa natureza minha, humana, essa velha natureza, linkar com a natureza divina e o poder da natureza de Deus ministrar em mim, a ponto de a minha natureza absorver a beleza da natureza divina, do jeito, da essência, da forma, do amor, da característica divina. Tornar participante dessa natureza. Natureza de Deus, amor. Natureza de Deus, paciência. Natureza de Deus, misericórdia. Natureza de Deus, amabilidade. Natureza de Deus, honra. Natureza de Deus, humildade. Natureza de Deus, bondade. Natureza de Deus, benevolência. Então aí a gente percebe o quão distante a gente está de Deus, porque a nossa natureza continua nos convidando para o pecado. E o apóstolo Paulo nos dá uma receita maravilhosa de como permitir ser moldado pelo Espírito Santo para nos tornarmos participantes dessa natureza divina, a ponto de manifestar em nós os frutos do Espírito. E é isso que eu quero te convidar a viver. Mas eu não posso terminar essa noite aqui apenas com essa introdução.
Então eu vou te fazer um convite muito sério. Que tal hoje aqui, cada um de nós, fazermos uma autoavaliação no nosso coração, submetendo essa avaliação ao escrutínio secreto do Espírito Santo, de modo que Ele nos tenha por verdadeiros quando colocarmos diante dEle aquilo que a gente quer que mude dentro de nós. Que tal nós fazermos essa autoavaliação e olhar para dentro de cada um de nós? Porque uma coisa é muito simples: eu consigo olhar para o Éder e com pouca convivência com o Éder eu consigo apontar os defeitos dele, mas com muita convivência eu vou ter dificuldade de apontar as virtudes dele, porque nós somos peritos em apontar os defeitos uns dos outros. Se tem uma coisa que somos hábeis, é identificar falhas. É ou não é verdade? Ou tem alguém aqui que é diferente de mim? Nós somos hábeis nisso. A gente identifica a falha mesmo sem conhecer a pessoa. Depois que a gente conhece, a gente diz: cara, como eu estava enganado. E a gente se sente envergonhado pra caramba, não é? Quando você descobre que a pessoa não é aquilo que você disse que era. Mas ao invés de nós sermos peritos em identificar os defeitos do Xande, vamos tentar olhar para dentro de nós mesmos. Eu não preciso que o Éder olhe para mim e me aponte os meus defeitos. Eu preciso ter a sensibilidade de olhar para dentro de mim e ver os meus defeitos. E como que eu consigo identificar o meu defeito? Simples. Meu defeito é tudo aquilo que provoca tristeza no meu próximo. Tudo aquilo que de alguma forma afasta as pessoas de mim. Meus defeitos são fáceis de serem identificados. São fáceis. É só observar. Tem pessoa que vive de igreja em igreja. Talvez você conheça. E essa é a geração de puleiro em puleiro. Tem gente que já bateu o cartão nas 300 igrejas de Dourados. E aí ele chega na Boas Novas e sai daqui dizendo: essa igreja não é boa. Os crentes dessa igreja não são bons. Ele não está falando da estrutura, porque a estrutura é boa. Está falando de nós. Não é? Dá uma olhada para quem está do outro lado e diga: está falando de tu. Esses pastores não são bons, essa igreja não é boa, essas pessoas não são legais. Só que ele já passou por 10 anteriores. Todas. Será que o defeito é a igreja? As pessoas esquecem que a igreja são pessoas e ela é a igreja. Elas esquecem que aqui não é um lugar para agradar a mim mesmo, aqui é um lugar de eu me anular para agradar a Deus. Aqui não é para que as pessoas façam a minha vontade, aqui é para que façamos juntos a vontade de Deus. Então a gente podia fazer uma análise. Hoje é o primeiro dia do ano, glória a Deus por isso. Quem sabe hoje ainda, antes de dormir ou pela madrugada, pudéssemos diante do Altíssimo apontar: Senhor, olha, eu consegui ver apenas 915 defeitos em mim. Apenas. Vou tentar ver um pouquinho mais amanhã. Talvez não dê para escrever, né, pastor Samuel, os 915. Mas escreve 15. E deixa os 900 para depois. Vamos tentando. Mas se a gente conseguisse, se a gente fosse o mínimo interessado em que Deus comece mudanças aqui dentro, precisamos o mínimo é identificar o que tem que ser mudado. Quando você olha para a tua casa, você diz: eu quero fazer uma reforma aqui, que eu estou cansado dessa casa desse jeito. Então você começa a olhar os cantos e diz: aqui eu quero fazer isso, aqui tem uma rachadura, aqui tem esse precisa de uma pintura, aqui tem uma goteira, aqui essa luz não está acendendo. Não é assim que a gente faz?
E a gente vai anotando tudo aquilo e faz um projetão. Não é assim? Do mesmo jeito, essa casa aqui precisa de reforma. E eu não estou dizendo de recalchutar isso aqui não, porque isso aqui é bagaceira mesmo. Mas quem quiser recalchutar, pode recalchutar, fica à vontade. Eu estou dizendo da minha casa, da minha alma. Eu estou dizendo que essa casa precisa de uma pintura nova. Precisa de um sorriso melhor. Precisa de um freio melhor na língua. Precisa de uma consciência mais pura. Precisa de uma honestidade mais pujante. Precisa de um pensamento mais puro. Precisa de um coração mais honesto, mais humilde. Cada um de nós sabe que tipo de adereço essa casa precisa. Você e eu sabe. Então tenha coragem. Talvez desse povo que está aqui hoje, talvez alguns consigam ter essa coragem. Porque é preciso ter coragem para se encarar, irmão. É preciso ter coragem para se olhar no espelho. Eu não estou dizendo do espelho onde você vê o seu rosto bonito. Eu estou dizendo do espelho onde você vê o rosto da sua alma. O rosto do meu interior. O rosto do perdão não liberado. O rosto do coração cheio de amargura. O rosto de uma alma aprisionada pela dor. Estou dizendo esse rosto. Eu te convido a buscar essa libertação. Porque se nós decidirmos, Max, que o Espírito Santo nos molde segundo o perfil do Rei, acho difícil que a gente não impacte essa cidade pela nossa maneira de viver. Mudaremos muitas vidas pela maneira de viver. É por isso que eu quero convidar você a orar comigo hoje. Fique em pé, por favor. Brevemente lhes explicarei um pouco mais a fundo isso. Mas saibam, como disse o apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí disse ele estava falando do indivíduo, no meio do coletivo. Então ele diz assim: por causa disso, há entre vós, coletivo, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Sabe o que ele está dizendo? Uma maçã podre estraga todo o cesto de maçã. O fermento leveda toda a massa. Um Acã faz Israel todo sofrer. Esse ano Deus vai trabalhar santificação na nossa igreja. Ele começou a limpar e Ele vai continuar a limpar toda a sujeira. Sujeira de debaixo do tapete, vai tirar tudo. Ter coragem. Eu preciso de cristãos de coragem, que tenha coragem de dizer: Deus, vasculha aqui dentro, vasculha aqui comigo no secreto, que eu quero colocar tudo para fora. Não deixe Ele vasculhar no público, porque isso pode acontecer também. Mas para que isso não aconteça, faça no secreto. Tenha coragem. Feche seus olhinhos. Se o seu coração encher-se de contrito e quebrantamento, diga ao Senhor: Senhor, sonda aqui dentro. Pesa-me na tua balança. Coloca-me em tua mesa. Esquadrinha a minha alma.
Faz, Senhor, uma radiografia dos meus sentimentos. Olha para nós, Senhor, a começar por mim, Paizinho. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser moldado segundo o perfil do Rei, Senhor. Eu quero ser moldado segundo o caráter de Jesus. Eu quero ser moldado, Senhor, segundo a forma que Jesus tinha de andar, de falar com as pessoas. Então olha para dentro de mim, Senhor, e me ajude a listar todas as coisas que eu tenho que mudar. Eu sei, Pai, que por mim mesmo eu não consigo, pois é minha carne. Então me ensina. Então molda-me, Senhor. Molda-nos, Senhor. Não queremos viver segundo a carne, nós queremos viver segundo o Espírito, Senhor. Não queremos ser dominados pelas obras da carne. Nós não queremos, embora temos sido dominados por ela, Senhor, pois nós temos consciência que podemos dizer o que o apóstolo Paulo disse: o bem que a gente quer fazer, Senhor, a gente não consegue fazer, mas o mal que a gente detesta, isso a gente faz, Pai. Então a gente sabe que tem que se mudar por dentro, a matriz aqui dentro, Senhor. Então nós queremos listar diante de Ti, Pai. Quero ser honesto contigo. Quero ser transparente, Espírito Santo. E quero fazer a minha lista pessoal, assim como aqueles que aqui comigo estão esta noite, e que de algum modo também querem o seu molde, querem ser parecidos com Jesus. Nós iremos fazer, Senhor, sim. Então desnuda o nosso coração, nos faça ver todos os nossos defeitos, ainda que sejam muitos, para que um por um, Senhor, consigamos vencer, e derrotando a carne, nos encheremos do Teu Espírito. Cada um dessa igreja aqui, Senhor, cada uma dessas pessoas que aqui comigo está essa noite, não são minhas ovelhas, são Tuas ovelhas, Senhor. Mas me destes o privilégio de pastoreá-las, juntamente com toda essa equipe pastoral. E nós, Senhor, gememos por elas. Quero cada uma delas no céu, Senhor. Meu sonho é ver cada uma dessas ovelhas santificadas, preparadas, onde todos possamos subir quando as trombetas tocarem. Então, se posso te pedir, te peço, começa por mim, Senhor. Santifica-nos, santifica-nos. Faz a gente se apartar do pecado, se apartar das obras da carne, se apartar dos desejos pecaminosos. Eu te peço isso agora, Senhor, em o nome precioso de Jesus, que vive e reina em nosso coração.